O chefe de Estado é garante da Constituição, é presidente e é o chefe do governo. Estamos entendidos? Vejam o 133, que diz que o presidente da República é órgão de soberania e o governo. Mas então, no 146, diz que ele é o chefe do governo. Quer dizer que nós temos um presidencialismo e um governo unipessoal, que a responsabilidade aqui aos ministros é uma responsabilidade delegada. Porque só é responsável, verdadeiramente, o presidente moçambicano como o angolano, eles são ministro da Agricultura, ministro da Indústria, ministro da Educação, eles são ministros de tudo. É só nós interpretarmos. Ora, mas depois, ele também é comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. E isto viola dois outros articulados. O número 2 do 254, que diz a polícia é apartidária. E o número 3 do artigo 266, que diz que as forças de defesa e segurança são apartidárias. Ora, se são apartidárias, o presidente violou não só o 146, mas o 149. E o 149 diz ao presidente, ou fica comandante em chefe e deixa de ser presidente da Frelimo, ou fica presidente da Frelimo e não ex-comandante em chefe. Não tem outra. Mas dizem, bom, mas isso não prosperou. Há dias houve um debate que o Conselho Constitucional não se pronunciou. Mas aqui há uma questão de ética. Se a lei não pode ser ancorada, há uma questão de ética. E nós, as pessoas que gostam tanto de ir a Portugal, poderiam repristinar o exemplo de Mário Soares. Quando chegou ao poder, entregou o seu cartão de membro fundador do PS, para se conformar com o artigo que diz que o presidente da República é o chefe de Estado. O chefe de Estado é o garante da unidade de todos os contrários de um país. Ora, então, por que ele tem mais direito? Depois chega no 160 e, afinal, o primeiro-ministro é uma figura decorativa. É nomeado, exonerado pelo presidente da República, porque quem preside as reuniões do Conselho de Ministros é o presidente da República, não é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é mais um yes man, corta fitas, está bem, obrigado. Ele é o corpo dele, mas a cabeça é do presidente. Ora, e chegamos a outra confusão, no artigo 146. Ainda bem que estamos todos sentados, né? Já nos sentamos. Ora, o artigo 146 é o que trouxe muita polêmica e é o que está a levar a tribunal um cidadão de Moçambique que avocou os seus direitos constitucionalmente consagrados. Ora, o 146 diz que neste órgão, em princípio, só há um cidadão ou dois que tenham legitimidade de estar no Conselho de Estado. E diz a linha aí, salvo seja, não, aqui é o chefe de Estado, é já o 164. Portanto, ora, o cidadão Venâncio Mondlane não está lá porque ele quer estar lá. Mesmo que ele quisesse não estar lá, ele era coagido a lá estar por força do povo. Ele tem a legitimidade. Todos os outros membros que estão no Conselho de Estado apenas têm a legalidade indicativa de quem tem força. É o quanto da Assembleia e é a força do presidente. É ele que na linha E diz o segundo candidato mais votado ao cargo de presidente da República. Ora, ele tem legitimidade, os outros têm legalidade, ele o suplanta. E este artigo aqui deve ser interpretado à luz também da Lei 5/2005, de 1 de dezembro. E no seu artigo 1º está também na linha I
o segundo candidato mais votado. Mas dizem que ele começou a ser julgado porque não era alguma coisa. Não. Há outra ilegalidade insanável, porque ele é, de facto, membro do Conselho da República no final das eleições e, de iure, 60 dias depois de reconhecimento dos votos. Portanto, é isso que diz a Lei 5/2005, de 1 de dezembro. Ora, então, o formato 164 constitucional conjuga com a Lei 5, que diz que ele é. Aquilo que ele foi fazer quando tomaram posse é uma mera formalidade, porque ele já o era. E então, para ser julgado, o presidente Daniel Chapo, com todo o respeito e consideração que lhe tenho, teria que escrever uma nota e dizer que o Venâncio pode estar à disposição da justiça, retirar-lhe as imunidades de forma fundamentada. Portanto, não tendo isso, nem pode responder ao processo civil que agora está em curso. Porque é preciso saber quem é que queixou. Quem é o queixoso? Os entes provinciais têm que mostrar provas de que se manifestaram no momento dos fatos em relação àquilo que hoje reclamam, porque em direito civil nós estamos aqui num conflito, é o direito de pedir mais do que o pedido. Ora, e finalmente, quais são? Isso por quê? Porque o artigo 166 das competências, o membro do Conselho de Estado participa na decisão da dissolução da Assembleia da República, na declaração de guerra do estado de emergência ou de sítio. Por exemplo, o Covid, ele tem que ser obrigatoriamente ouvido. Na realização de referendo, na convocação de eleições gerais. Essas são as atribuições do membro do Conselho de Estado. Ora, as autarquias locais carecem também de uma interpretação correta. Como veem, nós não podemos pegar numa parte, porque não dá para remendar a Constituição. Tem que se refundar, tem que se criar uma nova república com uma nova Constituição. Por outro lado, é preciso efetivamente colocarmos tudo para estudar cada norma, porque grande parte dos receptores carecem de higiene intelectual. Então, é preciso também colocar que o Conselho Constitucional que está aí não pode estar aí nem devia dar posse ao Presidente da República, porque é um órgão de especialidade, mas é preciso começar a escrever para o Conselho Constitucional com a aposição nas vestes de Tribunal Eleitoral, porque Moçambique, tal como Angola, carecem de um Tribunal Eleitoral. Portanto, se isso não for feito, vai ser muito complicado. E dar força, finalmente, às autarquias locais. Lá, e não ter vergonha de chamar nomes. Eu fico ofendido quando vejo um moçambicano com autoridade diante dos seus populares ser tratado pejorativamente como regulo. Não, ele é um monarca. Nós, aquilo que é de fora, estendemos tapete vermelho para o R, se vir aqui, o príncipe Carlos. Mas os nossos, que também controlam comunidades, porque os reis europeus não controlam as suas comunidades como as nossas, porque têm lá outros poderes que o fazem. Mas aqui, por que nós não reconhecemos que as nossas polis são autênticas cidades-estados, governadas por monarcas, que devem beneficiar das riquezas da terra, que têm que participar. Quando na sua zona tem borracha, esta senzala tem que ter uma nova geografia. Esta senzala pode, com os royalties, defender-se e criar casas, arruamentos, escolas com dignidade.
só nos royalties, não alimentar meia dúzia de nababos que ficam alojados nos gabinetes de Luanda e Maputo. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. William Toné.